Que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa estar conosco. Nós vamos estar refletindo hoje ainda sobre o capítulo 26 do Evangelho, que fala, nos dai gratuitamente o que gratuitamente recebemos. É um imperativo evangélico que Jesus nos traz, né? Não está nos dando uma opção, está nos dando o imperativo de fazermos justamente isso. O item que a gente vai estar vendo, são dois itens, 7 e 8, trata da mediunidade gratuita, que já nos dá a entender o que será que Jesus ou Kardec também está querendo nos dizer a respeito disso. Vou só lembrar-nos da passagem evangélica de Mateus, onde Jesus menciona esse imperativo evangélico. Ele ensina assim aos seus discípulos e para nós também, né? Restituí saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então essas 4 passagens que ele menciona são passagens onde a gente vê o exercício da mediunidade. Restituir saúde aos doentes, nós vimos vários processos nas quais Jesus e seus discípulos curaram e fizeram isso também através da mediunidade. Nós sabemos e estudamos nesse próprio capítulo sobre a mediunidade de cura, que também não deve ser comercializada. Ressuscitar os mortos, nós vamos entender agora dentro do Espiritismo que na realidade não é possível trazer a pessoa, trazer o espírito novamente, uma vez que houve o processo da morte biológica, mas nos quadros em que Jesus auxilia Lázaro e no quadro em que Pedro também faz isso com Tábata, nós vamos perceber que agora dentro do Espiritismo foram questões da catalepsia, na qual eles puderam dar um auxílio a esses espíritos para que voltassem no seu estado de saúde. Curar os leprosos também entra dentro da mediunidade de cura, e expulsar os demônios seria o que, se fôssemos contextualizar hoje, as reuniões mediúnicas, onde se dão os quadros de desobsessão, na qual se conversa com os espíritos, não os demônios, né? Porque somos todos espíritos, afinal de contas. Então, dentro desse aspecto, Jesus nos convida a não comercializar a mediunidade, a não receber nada pelo exercício da mediunidade, nada a nível de remuneração financeira, mas também existem outras maneiras de comercializarmos a mediunidade também, na qual nós vamos estar refletindo sobre. Então é essa a mensagem que Jesus então nos traz. E por que será que ele então nos diz, dai de graça o que de graça recebeu? A mediunidade, será que é algo que nós recebemos? E será que é algo que nós recebemos de graça também? Kardec vai nos dizer então que o dom da mediunidade, ela nos é dada por Deus, ou Deus vai nos apresentar os meios de desenvolvermos faculdades espirituais na nossa caminhada evolutiva. Então, se não nos é dado o dom através de uma disposição orgânica, que nós sabemos, os médiuns ostensivos têm uma disposição orgânica na formação, na sua própria encarnação, que vai facilitar ali o aflorescer da faculdade mediúnica, mas também nós, como espíritos imortais, ao longo de várias existências, vamos desenvolvendo faculdades espirituais. Mas os meios e as condições para que a gente faça isso também são dados e ofertados a nós por Deus. E um dos aspectos que eu acho, estudando o Evangelho, da qual Jesus é mais enérgico, na qual nós vemos a sua personalidade vir de uma maneira mais assertiva, é quando ele expulsa os vendilhões do templo. Está no item anterior dentro desse capítulo. E ali ele demonstra para nós qual que é a visão que ele traz em relação ao comércio, por exemplo, das faculdades espirituais, justamente quando ele faz isso. Mas seria bom a gente entender por que será que Kardec nos coloca esse item, né, sobre a mediunidade gratuita, e por que será que Jesus nos traz esse imperativo evangélico de darmos de graça a utilização do dom da mediunidade. E a gente pode refletir. Kardec denomina então a mediunidade como sendo um dom gratuito de ser intérprete dos espíritos. Então a mediunidade seria a capacidade que o médium tem de receber informações dos espíritos e utilizar essas informações para um objetivo, da qual ele também menciona. Segundo Kardec, nessa passagem, o objetivo ele vai sintetizar, como foi falado de Emmanuel, ser um bom sintetizador, Kardec também vai nos trazer essa habilidade. Ele vai sintetizar nesse item qual seria o objetivo da mediunidade em nossas vidas, porque às vezes a gente, se somos médiuns ostensivos, não queremos, ou temos dificuldade em lidar com a mediunidade, sem às vezes nos questionarmos por que será que ela existe, por que será que somos médiuns se passamos por essas experiências. E Kardec diz então que o objetivo nobre e belo da mediunidade é instruir os homens.
Então ela está para nós como um mecanismo de iluminação das consciências acerca de algo. Que algo? O que a gente é instruído quando a gente entra em contato com a mediunidade? Nós vamos aprender sobre a nossa própria imortalidade, vamos aprender sobre a comunicabilidade dos espíritos, vamos aprender que nós reencarnamos, que nós entramos em contato com entes e pessoas queridas que já tiveram em nossas vidas e muitas outras coisas. E ela também tem por objetivo conduzir o homem na senda do bem e na construção da fé. Então, se a gente pensa a respeito desse objetivo principal, já algo não soa bem quando a gente pensa sobre cobrar para o uso da mediunidade, seja a nível remunerado ou seja a nível moral também. E por que então não pode ou seria não recomendável para nós o comércio dessa mediunidade? Quando nós pensamos sobre sermos intermediários dos espíritos, isso significa que todo o conteúdo intelectual, todas as palavras, são frutos de concepções de um ser, de um espírito. Não é meu e não é do médium. É fruto, às vezes, de pesquisa, trabalho e esforço daquele espírito. Então, como é que o homem pode desejar cobrar por algo que ele não produziu, que ele não se esforçou para conquistar através de estudos e pesquisas? Se a gente faz isso na Terra, se eu hoje faço isso com o encarnado, pego todo o material que aquele encarnado produziu e coloco o meu nome como autoria, eu estou cometendo um crime. E a nível jurídico isso tem uma terminologia, plágio. Eu estou plagiando o trabalho de uma outra pessoa. E por que é diferente com os espíritos? Porque não tem CPF, não tem carteira de identidade, não tem passaporte, registro de pessoa física, mas estamos sobre leis, na realidade, naturais, universais. Então também é, na realidade, um crime contra a nossa própria ética pessoal. Então é outro aspecto a ser refletido. Mas tem algo também mais importante, porque se o objetivo que Jesus vem nos ensinar através disso, né? Quando nos diz para restituirmos a saúde aos doentes, ressuscitarmos os mortos, auxiliarmos nas curas, auxiliarmos nos processos de obsessão. Quando ele nos traz essa ideia, ele nos traz a ideia de um ensinamento que é todo universal. E se nós cobramos, por exemplo, pelo uso da mediunidade, nós poderíamos dizer assim, somente aqueles que podem pagar poderiam se beneficiar do que a mediunidade nos traz. E ali ela perde o sentido e o objetivo de ser universal, de estar auxiliando a todos os seres da humanidade. E também é contraditória com o que a gente vê, porque os médiuns não existem só dentro do espiritismo. Os médiuns existem desde que a humanidade apareceu na Terra. A mediunidade está presente em diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes religiões, em diferentes classes sociais. Então nós vemos já a partir dali que é, obviamente, a presença de Deus, dando a certeza de que ela é, na realidade, apresentada para toda a humanidade, sem privilégio de classes ou sem privilégios de poucos. Então, se pagar pela mediunidade, desvia do seu objetivo, que é justamente aquele de iluminação, de instrução dos homens, de dirigi-los na senda do bem e de construção da fé para cada um de nós. Tem outro aspecto também, se a gente for refletir sobre o médium, que pode querer uma certa recompensa pelo exercício da mediunidade, seja ela financeira ou seja ela, por exemplo, um agradecimento, esperar ser reconhecido, ser colocado num pedestal, querer uma certa reverência em relação a si próprio, querer agregar ou acumular seguidores, ou muitas das vezes tornar esses seguidores seus dependentes. Isso também pode ser uma maneira de ser, de querer cobrar pela atividade da mediunidade. O que acontece então quando nós temos essa intenção por trás, por exemplo, do exercício da mediunidade? Quais seriam as companhias espirituais que nós atrairíamos para nós? Aí é importante questionarmos, e no item 8 Kardec faz esse questionamento, quais seriam as condições para que os bons espíritos, que são aqueles que nós gostaríamos de ser assessorados por, quais seriam as condições para eles se aproximarem de nós? E ele coloca então uma reflexão muito importante, que na realidade, como eles são espíritos superiores, eles sabem das nossas limitações e dificuldades, mas tem uma questão que repulsa-nos, que é o interesse e o egoísmo, o interesse pessoal e o egoísmo. Então, se eu busco reconhecimento, se eu busco benefício pessoal atrás do exercício da mediunidade, eu estaria automaticamente repulsando
fazendo uma repulsão sobre aqueles espíritos que eu gostaria que nos auxiliassem. Então tem várias questões que a gente se questiona. Quer dizer que aquele médium, então, que exercita a mediunidade, mas que cobra ou que sente uma certa satisfação pessoal em ter os seus interesses pessoais atendidos, ele não ajuda mesmo assim? A pessoa, o espírito não é ajudado por aquele médium? E nós sabemos que sim, é ajudado. Mas o mérito das nossas ações é qualificado pelo esforço que a gente faz para fazer aquela ação, e nesse caso, muitas das vezes, o esforço às vezes é intermediado por um espírito, mas também pela intenção. E Kardec nos ensina algo importante no Evangelho segundo o Espiritismo, é algo que Jesus também nos ensinou, que é a pureza do coração. Então, quais são as intenções que nós temos por trás das ações que nós fazemos? E se a intenção for realmente de ajudar e permanecer no anonimato, aquela ação vale muito mais para quem a fez do que se na realidade receber uma recompensa na terra. Jesus já ensinou isso, né? Se buscar recompensa na terra, tereias aqui. Mas se não esperá-las aqui, terá para a eternidade. Então esse é um aspecto também bastante importante, que seria pensar sobre a pureza do coração, as intenções que temos. E mesmo se percebemos que temos intenções de ter a nossa vaidade estimulada, seria algo para começarmos a nos conscientizar e trabalharmos a respeito disso, né? De buscar, então, estar lembrando dos objetivos daquilo que a gente faz. Nesse caso, o objetivo da mediunidade seria trazer essa instrução aos homens, a todos nós, espíritos, seria auxiliar-nos no caminho da construção da nossa fé e nos direcionar em rumo do bem. Quiser, pois, comunicações sérias, nos diz Kardec, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente. Então, ali é a respeito do médium, mas às vezes nós também, que queremos instruções dos espíritos, deveríamos refletir em duas coisas quando nós pensamos se elas serão realmente sérias. A primeira seria o sentimento de seriedade ao pedi-las, qual é a minha intenção por trás disso? Seria um benefício de me instruir, de me tornar melhor, de poder auxiliar onde eu estou, de me direcionar na senda do bem, de construir a minha fé? Ou tenho outros interesses por trás disso? E o segundo seria de inteirar-nos da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Então, se eu idolatro ou considero um médium como sendo um ser bem assessorado, para eu saber os espíritos e as companhias espirituais que acompanham esse médium, eu preciso então analisar duas coisas, ou três, né? Kardec vai dizer que os bons espíritos estarão auxiliando aqueles médiuns que demonstram humildade, devotação e abnegação, e o mais absoluto desinteresse moral e material. Então essa é uma das questões para estarmos analisando se estaríamos sendo ou nós mesmos ou os médiuns assessorados por bons espíritos. Então, na questão, só para encerrarmos, sobre a mediunidade gratuita, seríamos nos lembrar, então, que o exercício da mediunidade deve ser feito com a espontaneidade do coração e uma doação daquele que a faz. E assim também como nós buscamos, muitas das vezes, os médiuns, seriam considerá-los como seres humanos como nós, na sua caminhada evolutiva, tendo dias difíceis e dias felizes, assim como nós também temos. Não confundir a mediunidade com outros dons que nós temos, frutos, às vezes, do nosso esforço pessoal, mas Deus nos dá as condições de desenvolver esses frutos, para que não vivamos financeiramente sobre o uso da mediunidade. E Kardec diz mesmo assim, se tivermos dificuldades financeiras, não busquemos a mediunidade como fonte do nosso sustento, né? Utilizemos as nossas forças, as nossas energias, as nossas capacidades, para que busquemos o sustento da nossa subsistência na Terra de uma outra maneira. Lembrando então que ela é, como Jesus nos diz, dada gratuitamente e gratuitamente deveremos então exercitar. Muita paz a todos.